Olá, eu sou o Dr. Luiz Ribeiro do canal Mais Saúde. Nosso tema de hoje é sobre como o nosso corpo se comporta com relação às crenças. Será que as crenças elas controlam o nosso corpo? Será que as nossas doenças podem ser controladas pelas nossas crenças? O que você pensa sobre isso? Acompanhe até o final com a doutora Luciane Max, ela vai dizer coisas incríveis que você provavelmente não sabia sobre o seu sistema de crenças, como ele afeta a sua vida e o seu corpo. Perfeita colocação. Quando falamos de crenças, normalmente, temos a ideia de que as crenças elas são limitantes para a gente ganhar dinheiro, termos relacionamentos. Claro que as crenças vão atuar nisso. Aliás, as crenças elas vão atuar em todas as áreas da nossa vida, porque as crenças são o filtro de realidade que faz com que nós vamos perceber aquilo de uma determinada forma. Só que isso afeta também a nossa saúde. E de que maneira? A crença limitante, ela é algo que vai tornar alguma coisa difícil para você. Ou você vai ter medo, ou você vai sentir insegurança, ou você tem uma baixa autoestima. E geralmente essas coisas geram um certo estresse. No vídeo passado, nós estávamos aqui conversando sobre os jogos que as pessoas jogam. Quando nós nascemos, nós escolhemos um script de vida e daí a gente passa a participar de jogos, né? Tendo várias posições, é sempre um triângulo em que somos salvador, somos perseguidor, então somos vítima. Esse tipo de jogo gera um estresse para a nossa vida. Isso está baseado em uma determinada crença, como tudo que nós vivemos, tudo que nós sentimos, tudo que nós reagimos, está baseado numa determinada crença. E quem já viu os meus vídeos sabe que as crenças são instaladas num período de idade no início da nossa vida. Quem ainda não assistiu, posso deixar o link aqui na descrição do vídeo, você vai lá dar uma assistida para entender como é o mecanismo de instalação de uma crença. A partir daí, quando você começa a reagir às coisas, como a maneira como você vai interpretar, você vai ter uma reação química. E essa reação química, ela vai gerar um determinado comportamento, vai gerar uma determinada situação no seu corpo físico. Quando nós temos um estresse, nós temos um aumento da produção de um hormônio chamado cortisol. O cortisol é um hormônio importantíssimo para o nosso corpo, mas ele tem uma quantidade ideal. Quando nós começamos a ter uma produção muito alta por tempo prolongado, é extremamente nocivo, porque quando a gente tem um aumento do cortisol, nós instantaneamente temos uma diminuição de um outro hormônio chamado serotonina, que é o hormônio do prazer, o hormônio da felicidade, da alegria, do bem-estar, do bom humor. Funciona mais ou menos como uma gangorra. O cortisol está em cima, a serotonina está embaixo. Serotonina sobe, cortisol desce. Então, essa gangorra aqui, ela é fundamental para você entender que todas as vezes que você está em período de estresse, você tem uma diminuição da serotonina. E aí você começa a ficar mal-humorado, você começa a achar a vida muito difícil. Você, se for comparar com aquele exemplo do copo com a metade de água, você nunca vai achar que aquele copo está meio cheio. Com baixa de serotonina, você sempre vai achar que aquele copo está meio vazio. Outras coisas também que vão acontecendo quando você está nessa situação estressante, além de você ter a diminuição da serotonina, existe também o comprometimento do sono, porque quando você chega no final do dia e você não tem serotonina suficiente para o seu corpo metabolizar e transformar em melatonina, que é o hormônio indutor do sono, você já começa aí a ter insônia. A dificuldade para dormir também já começa a gerar um outro estresse. E tudo isso vai levando a uma perda de energia, porque quando você tem excesso de cortisol também circulando no seu corpo, ele vai bloquear a entrada de glicose na célula, que são as nossas mitocôndrias, e isso acontece também no nosso cérebro. Bom, se você não tem matéria-prima
para gerar energia, que é a glicose, que é transformada em energia, você já começa a ter aquele cansaço, a fadiga, você se arrasta durante o dia, você começa a ter diminuição da tua memória, você já começa a ter diversos outros sintomas. Outro sintoma que você começa a ter é vontade de comer, porque o seu cérebro não está tendo a glicose para gerar energia, ele levanta lá um alerta dizendo que está faltando comida, está faltando ali matéria-prima, que é preciso você mandar uma mensagem para o teu corpo comer, que é uma questão de sobrevivência. E aí você começa a ter vontade de comer açúcar e massa, principalmente. E por mais que você coma, isso vai ficar circulando no seu corpo, vai acabar se armazenando em forma de gordura, você vai começar a engordar e você vai continuar sem conseguir que a glicose, de fato, entre na célula, porque o que está emperrado ali é um mecanismo. Imagina uma chave e uma fechadura. Você vem com a chave, mas a fechadura não é mais a mesma. A fechadura está danificada, então você não consegue abrir. A célula não consegue se abrir para a entrada da glicose. Esse é o outro problema gerado pelo estresse. E aí a gente vai para o nosso intestino. Má alimentação somada ao estresse, a esse transtorno dos hormônios e uma alimentação que é muito pobre em minerais e fibras, a gente começa a ter uma coisa chamada disbiose no nosso intestino, que é a perda das bactérias que são benéficas e o aumento, a proliferação de bactérias que são nocivas ao nosso corpo. Aí acontece um outro problema muito dramático para a gente. O nosso intestino hoje ele é considerado o segundo cérebro, porque ele tem uma inteligência, ele tem muitos neurônios e ele produz muitos hormônios. E um desses hormônios ele é produzido em cerca de 95% de serotonina. É produzido no nosso intestino. E a serotonina também, ela é responsável pelo nosso movimento de peristalse do intestino. Aí imagina, você tem uma má alimentação, você tem uma baixa de serotonina e você começa a ter também uma dificuldade de evacuar. Você começa a ter uma constipação, uma obstipação, que é chamada também de prisão de ventre. Mais mal-estar você vai somando aí. Com o passar do tempo, se essa situação for prolongada, você começa a ter uma coisa chamada de permeabilidade do intestino, que é o nosso intestino, ele tem as paredes bem juntinhas, as células são muito unidas para que realmente não passe nada, ele forma ali um escudo protetor. Ele tem inteligência para fazer a digestão dos alimentos e a absorção do que é importante para o nosso corpo, ele passa, é absorvido pela corrente sanguínea e distribuído para o nosso corpo, as células, para os tecidos. E o que não é importante, ele excreta. Então, é ali que é separado, é ali que acontece a nossa nutrição. Quando nós temos uma permeabilidade do nosso intestino, essa abertura vai permitir que passe para a corrente sanguínea algo que deveria ser excretado. E ali passa também fragmentos de bactérias. Essas coisas vão para a nossa corrente sanguínea e elas vão chegar a qualquer parte do nosso corpo. Como é considerado pelo nosso organismo um invasor, todo o nosso corpo começa a dar alerta para o nosso sistema imunitário para combater aquele invasor. Então, se inicia um processo inflamatório. A gente já tem o cortisol alto, que é inflamatório, e a gente tem um aumento da solicitação para inflamar o corpo, para combater esses invasores. E, dependendo de onde chegar esse invasor, através da circulação, as células locais elas vão produzir radicais livres e substâncias para combater esse agente. E aí você pode ter dores articulares, degeneração de seus neurônios, você pode ter problemas com a sua memória, você pode começar a ter doenças autoimunes. É o seu próprio corpo combatendo o seu próprio corpo por uma leitura errada, provocada por todo esse mecanismo. Então, se o meu sistema de crença ele é muito limitante,
ele pode produzir uma sequência de ações no meu corpo em que eu posso acabar me prejudicando realmente, é isso? Ou seja, eu vou ter uma reação boa ou má do meu corpo a partir do start inicial, que é o sistema de crença, que seja restritivo ou expansivo, é isso? Mas precisamos, Luiz, considerar a pessoa como um todo. A forma como ela se alimenta pode somar e ela entrar nesse mecanismo de uma forma muito rápida ou ela ir conseguindo ainda se manter. Quando alguém chega, ou um paciente chega e ele fala que está deprimido ou que ele está tendo problema para dormir, a gente tem que pensar no geral. Aí a gente vai investigar primeiro como está a alimentação dele, que ele tem comido. Normalmente as pessoas falam que come super bem, mas se você pedir para ela escrever o que ela come no café da manhã todos os dias, o que ela come no almoço, as bobagens que ela se permite comer, normalmente essas pessoas elas comem muito pão, muito produtos industrializados, produtos que têm frutose, farinha de trigo, que a gente sabe que o glúten ele é um componente muito agressor para o nosso corpo. As pessoas acham que só tem problema com o glúten aquelas que produzem alguns sintomas, mas, na verdade, praticamente todo mundo apresenta um certo prejuízo por se alimentar com a grande quantidade de trigo hoje. Deixa eu fazer só uma colocação. O glúten, a farinha, a nossa farinha hoje atual, que é produzida de maneira comercial, ela tem 400 vezes mais glúten do que a farinha original de 40 anos atrás. Então, se isso realmente, o número for esse, não é questão de ser celíaco, não. Na minha opinião, é uma questão de intoxicação mesmo. Se você consumir um produto, uma quantidade muito grande que você tem capacidade de absorver, você vai ficar intoxicado. Seria isso também? Ao longo desses anos, do tempo de Cristo para cá, o trigo foi sofrendo diversos processos de hibridação. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre, são 2 vídeos que falo sobre o glúten, o 1 e o 2, e eu mostro, né, a história e falo sobre esse processo de hibridação e a quantidade de glúten que eles descobriram que o glúten faz a massa ficar mais fofinha, faz o pão ficar mais bonito, o bolo cresce mais, é mais vendável, fica industrialmente, é melhor comercialmente. Então, eles foram transformando o glúten numa outra coisa. E hoje a gente tem isso aí. E o interessante, eu não quero fugir muito, mas a gente pode voltar aqui para falar sobre o glúten, que é um dos assuntos também que eu tenho paixão por falar. O glúten ele está presente hoje não só nos alimentos que você pensa como bolo, pizza, bolinho, salgadinho, mas também ele está presente nos nossos cosméticos. Acredite que eles usam glúten para dar volume naquelas máscaras do cílio, para dar volume ao cílio. Ali tem glúten. Então, se você é celíaco, você vai passar mal com isso. Tem cremes que, para dar consistência e volume, eles colocam glúten. E também tem molhos e diversas outras coisas. Margarinas, eles colocam glúten. Então, assim, tem que estar muito atento, porque é como eu falo lá no meu vídeo, planeta trigo. Tudo parece que é feito com farinha de trigo. Até que a gente já tem aí uma produção de produtos, o pessoal já está mais atento, fazendo produtos sem glúten. Mas é muito complicado ainda. Então, tem que prestar atenção. E esse tipo de alimentação, ele produz esse desconforto, esse desarranjo, esse prejuízo para o nosso intestino. Ele acaba produzindo uma inflamação do nosso corpo por conta desse mecanismo. A fibromialgia, muitas pessoas melhoram só em cortar trigo e a lactose por produzir esse processo. É o resultado disso. Doutora Luciene, nós temos uma pergunta que já foram feitas várias vezes, a mesma pergunta, é uma pergunta recorrente. A crença determina o que a gente come ou o que a gente come acaba influenciando nas crenças? Aonde começa isso? Qual é o start inicial? Quem é que comanda o nosso corpo? São as crenças ou são os nossos hábitos? Isso é muito interessante. Eu acho que você pode ter os 2 mecanismos. Você pode comer por crença, como, por exemplo, muitas pessoas mantêm o hábito de tomar leite de vaca porque ela tem a crença de que aquilo vai ser bom para ela produzir cálcio para os ossos e porque ela não consegue dormir sem tomar o leite. Esse é o mecanismo da crença. E outra forma é você
começar a comer determinadas coisas, porque o seu organismo já começa a dar as ordens. Por exemplo, quando você entra no estresse, que você tem lá aquele bloqueio da entrada da glicose na mitocôndria e o seu cérebro dispara que precisa comer, você ali começa a buscar mais açúcar, mais massa, você começa a comer porque o seu corpo está mandando você comer. E aí você começa nesse mecanismo. Então, é um círculo que pode começar de uma determinada maneira ou de outra. Mas, de qualquer forma, é preciso a gente detectar que isso está acontecendo e nós temos como frear isso. E uma das formas que a gente tem para frear isso é estimulando o nosso ramo parasimpático do nosso sistema nervoso autônomo. Doutora Luciene, o que a pessoa pode fazer a partir de hoje, de agora, assim que terminar esse vídeo, de maneira assim prática e objetiva, para quebrar esse ciclo e dar um novo rumo à sua vida, uma nova configuração ao seu corpo, ao seu pensamento e iniciar esse processo da mudança das crenças? Bom, a princípio, você pode fazer uma coisa que está aí, que é de graça, ninguém precisa pagar, que é respirar. Então, começa a fazer várias vezes ao dia inspirações profundas usando a respiração diafragmática. Nós temos um músculo que divide aqui o nosso abdômen da nossa caixa torácica, que é chamado de diafragma. Para fazer ele funcionar perfeitamente, você, quando inspirar, puxar o ar, você vai fazer ele descer, estendendo a sua barriga para frente. E quando você soltar o ar, você vem encolhendo a sua barriga e ele vai relaxando e ele vai fazer assim para cima e vai empurrar todo o ar. Faça esse tipo de respiração várias vezes por dia. Aí você vai contar 4 tempos inspirando e 6 tempos expirando. Isso já vai produzir em você uma sensação de calma. Você pode também começar a introduzir na sua alimentação mais legumes, verduras, hortaliças, coisas frescas e comer comida preparada em casa, menos comida pronta, menos comida industrializada. Dá um tempo em massas. Tenta fazer uma abstinência em farinha de trigo, todos os derivados de trigo, para você cortar um pouco desse glúten e o leite de vaca também. Diminuir a quantidade de queijo que você come. Começa a beber mais água, porque o nosso intestino ele precisa de muita água. E o nosso corpo também, afinal, nós somos aí cerca de 60% a 75% de água. Então, nós precisamos de bastante água. Faça uma continha de 40 ml por quilo de peso e veja o quanto você precisa beber de água por dia. Procurar dormir num horário mais regrado. Durante o sono, nós produzimos melatonina, nós fazemos faxina no nosso corpo. E se você está com dificuldade, você pode fazer chá. Fazer um chá de camomila, de tília, por exemplo, de valeriana. Esses chás, eles ajudam você a dormir. Ok. Então, nós temos 5 passos que a gente pode fazer para começar a partir de agora. Tem mais um que eu acho muito importante, é não comer pesado na janta. É você fazer a sua última refeição 3 horas antes de ir dormir, pelo menos, e não comer mais nada nesse intervalo. Ok, então são 6 passos. Primeiro, respiração. Segundo, alimentos frescos. Terceiro, diminuição do consumo de farinha de trigo. Não é preciso você cortar isso, não precisa ser abstinência total. Você diminuir bastante já melhora a situação. Até porque quem está acostumado a comer o trigo, ele não consegue cortar assim. Sim, é um vício, né? É porque ele produz dependência. Por isso é tão difícil separar de comer o pãozinho. Quarto é beber bastante água. Quinto é o sono. E qual é o sexto, doutora? Fazer alimentação 3 horas antes de dormir, comer leve. Não, comer leve antes de dormir. Então, e, se preciso, tomar um chazinho. Então, fica aí, esses são os 6 passos para você começar a fazer a mudança radical na sua vida. Ela começa hoje, mas ela é continuada. Não é um resultado que a gente vai começar hoje e amanhã já tem um resultado excepcional. Mas em uma semana já tem resultado efetivo, prático? Já consigo sentir isso no meu corpo? Se você cortar o glúten total, começar a fazer abstinência, em uma semana você já começa a sentir algumas alterações e a partir de um mês você já está assim, sentindo, experimentando sensações que você nem sabia que existia. Ok, então, maravilha. Então,
Nós vamos fazer isso hoje. Comece hoje você. Saiba que você tem esse pequeno roteiro aqui. São 6 passos para essa saúde maravilhosa que você pode ter na sua vida. Você vai mudar radicalmente a sua condição de vida sem precisar fazer mudanças tão radicais assim na sua alimentação. São só dicas que você pode fazer e você já vai sentir essa diferença. Obrigado, doutora Luciene. Não esqueça de curtir esse vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas redes sociais, ative o sininho para você receber comunicação de mais vídeos como esse e poder aumentar ainda mais o seu conhecimento e poder divulgar essas coisas maravilhosas que nós temos para passar para vocês. Muito obrigado. Até mais.